Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli do canal da Turma da Tia Poli e hoje nós estamos aqui para a pré-aula dos primários. Se você é professora dessa turma, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, se inscreva. O que está esperando? Toda semana nós trazemos informações e sugestões para auxiliar a sua aula. E também pedimos que troque experiência conosco. Deixa nos comentários se você tem alguma sugestão de hino diferente, alguma brincadeira diferente, algo diferente para ressaltar durante a lição, para que nós possamos, enriquecer cada vez mais e levar o melhor conteúdo possível para os nossos alunos. E vamos lá, então, vamos começar com as minhas sugestões? As de hino, né? O nosso hino da acolhida continua sempre o mesmo, né? Abra um sorriso da cantora Aline Barros. Está dando certo? As crianças estão gostando? Vão me dando aí um feedback, né? Que mais? Também os hinos da aula, como nós vamos falar, né, sobre batalha, sobre o Gideão que leva os 300 para guerrear, sobre livramentos. Eu trouxe para vocês um corinho que eu achei muito bonitinho, que é a Amargura do Cristão. Eu acho que o nome da turma é Minha Vida é uma Viagem. O nome do canal, eu não sei, mas ali, se você digitar Armadura do Cristão Efésios 6 no YouTube, vai aparecer ali o link do hino que eu encontrei. Outro hino que eu gostei também é a Armadura de Deus da Tia Rô. É bem bonitinho, vocês vão gostar. Ele tem um toque gostoso e tem uma letra bonita também para as crianças. Né? Coloca ali para ouvir, se vocês também são as irmãs que, além de professoras, ensaiam à noite, eu acho que é um hino que vale a pena. E os livros da Bíblia, que é aquele corinho permanente que a gente fala, né, para auxiliar eles a memorizar a sequência dos livros que aparecem na nossa Bíblia. A facilidade de encontrar esses livros ali na hora que é pedido. Trago também como sugestão ali para a tarefinha. Essa é uma tarefa que você precisa entender bem para explicar para os pais como que funciona, porque essa tarefa, na verdade, é para os pais. É os pais que vão fazer. As crianças vão achar que não tem tarefa nenhuma, mas tem. Olha só o que os pais vão fazer. Pedir para os pais escreverem uma carta trazendo ali qualidades dos seus filhos. Nós temos, né? Eu sou mãe, nós temos dificuldades de falar: olha, filha, você é inteligente, você é criativa, você é obediente, e que nessa oportunidade os pais possam expressar ali na carta qualidades do seu filho. E no dia a dia a gente acaba fazendo o contrário, de falar, mas você não entende o que eu estou dizendo, mas você não me obedece, né? A gente fica ressaltando só os defeitos da criança, mas que nesse momento, né, os pais consigam trazer para vocês ali por escrito qualidades, certo? E aí entrega para você no sábado à noite. E você já de prevenção já leva, né, mais umas canetas, uns papéis para alguns pais que porventura possam esquecer, para alguns pais que você não conseguiu conversar, para que eles possam estar escrevendo isso também. E se você vê que na tua classe, olha, a maioria das minhas crianças aqui, os pais não são crentes, se você tiver o contato deles, que eu, né, peço que você tenha, porque numa emergência você precisa saber onde essa criança mora, precisa falar com os pais, então por isso que eu sempre falo da importância do grupo do WhatsApp. Então você pede para os pais, o pai não vai conseguir escrever, se não consegue trazer para você, que ele possa enviar pelo WhatsApp mesmo. Não, mas olha, aqui não tem condição, o pai nem tem telefone, eu sei onde que ele mora. Então, se tiver disponibilidade de tempo de você ir e conseguir com os pais, ok. Eu queria dos pais, porque vai dar um impacto muito maior. Porque a professora, nós sempre estamos procurando, né? Sempre está fazendo um elogio à criança. Mas é importante eles ouvirem isso dos pais deles. Por isso, então, faz aí, né? Leve lá. Se não conseguir de todos, né? Você mesmo escreve ali uma carta, né? Coloca ou alguém da igreja que essa criança tenha, um parente da igreja, às vezes não é o pai que leva, mas é uma tia. Enfim, o importante é que seja feita essa carta ali, falando das qualidades das crianças e você vê como fica melhor de você conseguir essas informações. Continuando lá, tem a sugestão do memorizando. É aquela brincadeira da batata quente. Então, você vai dividir ali o nosso textuário em palavras ali, ou em palavras, ou frases, 2, 3 palavras, coloca ali dentro de um saquinho, dentro de um potinho, e vai pondo o hino, um daqueles 2 hinos que tem a ver com a aula, e vai passando de um para o outro. E aí, quando para a música, retira um papel. Então, vai estar só uma parte do versículo. Divida conforme o número de alunos que você tem. Depois você vai dar um tempo para eles se organizarem e montarem. Se você tiver muito aluno, você faz isso em dois grupos. Se for poucos alunos, faz isso em um só, certo? E aí deixa eles se organizarem para eles tentarem montar o textuário.
Aí eles falam, né, em voz alta, de repente você fala mais uma partida, até vocês verem que eles memorizaram, troca o hino, alguma outra coisa ali, certo? Continuando lá, as nossas sugestões, vamos agora para a sugestão de história. Essa história, ela não é mais a continuação que nós estávamos usando os mesmos personagens, a caixa e tudo mais. Agora nós vamos para uma nova história, então vamos mudar ali os personagens e tudo mais para não confundir a cabecinha da nossa criança. Ah, Pauline, não tenho personagem, eu quero usar o da revista, ok, ótimo, é para isso mesmo que vem. Eu trago sugestões outras para quem eu trago outras sugestões para quem não tem o visual. Se você tem o visual, aproveita, recorta o visual, coloca no palito, ou recorta ele, cola no papel mais grosso, ou apresenta ele como ficar melhor para você. A ideia aqui é que a gente esconda, porque como vocês vão ver, o povo de Israel, quando estava sendo atacados ali pelos midianitas e malequitas, eles acabaram se escondendo nas cavernas, né? Tanto que Gideão, ele vai, no lugar dele tá trabalhando com a uva, ele vai trabalhar com o trigo. Por quê? Porque ele tá escondido ali. E aí, então, a gente vai esconder os personagens, né, pela sala, mas em um lugar assim que eles nem possam imaginar. Porque se você deixar na tua mesa, eles vão procurar, no quadro, eles vão procurar. Mas se você deixa colado embaixo da cadeira deles, eles não vão imaginar. Se você deixa assim, se você consegue colocar em cima da luz, embaixo do lixo, ou enfim, ache que lugares criativos e diferentes para colocar esses personagens. Ou pode ser o impresso, ou se você faz em rolinho em papel higiênico, ou você faz em EVA, como você fizer, ou o próprio da revista cortadinho. O interessante é que você esconda Gideão, né? E o anjo que fala com ele ali em algum lugar para que as crianças possam procurar, certo? Agora nós vamos para a sugestão da história, o que devemos ressaltar na nossa história. Se vocês forem ler a história com mais atenção, e a partir do que eu vou explicar aqui, se vocês forem ler, vocês vão enxergar isso na história, certo? A gente passa a batida, a gente vê, nossa, Gideão, né, que homem de fé, que levou o povo, mas na verdade, por trás de toda essa história, a gente vê o quê? Um menino, né, um homem, que tinha uma baixa autoestima. O que será que é autoestima? Vamos aprender sobre isso. Olha o que fala nesse versículo aqui de Paulo. Paulo escrevendo, né, as pessoas que moravam em Roma, né, aos romanos. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Certo? Então, a gente não pode ter um conceito muito elevado, mas também não é para ter um conceito muito abaixo. É para ter um equilíbrio. Por isso que eu coloquei aqui essa ideia da balança. Um equilíbrio. Porque a baixa autoestima, se não tiver equilibrada, você tem uma baixa autoestima. E se você tiver ela muito elevada, você se torna uma pessoa orgulhosa. Então, o equilíbrio disso nós chamamos de autoestima. Por que é importante nós trabalharmos a autoestima com as crianças? Olha só, primeiro que a autoestima ela é já desenvolvida desde o nascimento da criança. Como a família recebe a notícia que vai chegar um bebê novo, como que perdura essa novidade, né? A chegada de outros irmãos, com o crescimento. Então, essa forma com que a família acolhe esse bebê já começa a trabalhar a autoestima. A criança vai se sentir amada, vai se sentir querida, vai se sentir desejada, diferente de uma família, por exemplo, que não tinha programado, de uma situação da criança surgir de um abuso, ou de uma gravidez fora de casamento, ou de N situações que uma pessoa não estava desejando aquela criança já vai sendo formada nisso. Eu não sou amada, eu não sou desejada, eu vim porque foi por um incidente, enfim. Tanto o desenvolvimento da criança, a gente vai vendo esses traços lá da infância, certo? A ausência dessa autoestima tendo bem trabalhado, causa insegurança, depressão, ansiedade e outros fatores. E esses fatores, eles vão afetando grandemente a vida adulta, nos relacionamentos, profissionalmente e até na vida espiritual. Então, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, o que acontece? Ela acha que ela não merece nada. Não, mas eu nem mereço estar aqui, eu nem mereço a tua amizade, eu nem mereço
o teu reconhecimento, não, você não me ama, ela tem dificuldade de aceitar que as pessoas amam, ela quer se isolar, ela quer ficar sozinha, porque ela queria ela. Então, é tudo isso, assim, desde o nascimento que a gente está falando aqui. Depois vocês vão ver com o passar do tempo. É que ela, né, uma criança que nasceu num lar dizendo, você não merece isso, você não sabe? Quer dizer que, nossa, então se eu não mereço uma coisa boa, eu mereço só o que é ruim. Aí fica naqueles relacionamentos abusivos, sofre horrores, porque acha que é aquilo que ela merece. Ela tem uma visão distorcida de si mesma. E a gente vai ver isso aqui, né, na vida do nosso amigo Gideão. Sabemos que tem lares estruturados, mas infelizmente tem muitos lares, mesmo lares cristãos, que estão numa completa desordem, né? E a gente tem trazido assim, cada dia, né, um pouquinho, né, cada lição a gente tenta colocar um pouquinho sobre os motivos que pode ser que o teu lar não esteja em ordem. Então, a gente tem que. É na escola que nós vamos sentar aqui, é na escola dominical, nesse tempo que você passa com ele, que você vai tentar trabalhar isso, desenvolver isso, para que não cresça um adulto que às vezes, né, tá naquele emprego, tem medo de sair porque acha que não é capaz de encontrar um emprego novo porque não foi trabalhado essa segurança. É aquela pessoa que não consegue fechar um negócio, que não consegue tomar uma decisão sem que tenha alguém que fala, não, mas faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque tudo isso não foi desenvolvido. Aquelas pessoas que falam baixo, que são retraídas, tímidas, temerosas. Por quê? Porque em algum momento não foi desenvolvida essa confiança, essa segurança, né? Até no relacionar com Deus, as pessoas falam, mas acho que ele não me ama, ele não gosta, ele não me ouve. Então, tudo isso que não foi desenvolvido na época certa, ele vai refletindo, né? Imagine uma mulher que acha que vai, né, não foi desenvolvida a autoestima dela, chegou um irmãozinho, ela entendeu que ela perdeu o colo, então ela acha que qualquer mulher que se aproxime do seu marido vai tomar ele dela, porque ela não tem qualidade suficiente para que o marido dela ame ela como ela é, entende? Então, aquela pessoa que vive na desconfiança, vive ardendo em ciúme, aquela pessoa que acha que ela não merece o que a outra pessoa tem, então vive com inveja da outra pessoa, sabe? O inimigo não veja essa fraqueza em nós e use disso para que faça com que nós venhamos pecar. Então a gente precisa conhecer isso para que a gente não caia, né, nas armadilhas do inimigo, porque ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa fraqueza. Ela aqui na infância, a mãe dela falava coisas horríveis, ela que ela não ia ser nada, não ia ser ninguém na vida. Então ela se apega com aquilo e o inimigo fica quando ela vai conquistar alguma coisa, ele fala: "Não, mas você não vai ser nada, você não vai ser ninguém". Traz, né? E aí ela, puxa, é verdade. Então ela desiste daquilo, né? Às vezes ela tá assim a um passo de casar, de ter a sua família, mas aí ela viveu situações de traição na infância, aquilo não foi trabalhado com ela, né? E aí ela fala assim: "Não, isso vai acontecer comigo de novo", daí o inimigo pega isso, ela desiste dessa família que ela tinha, ou ela faz de tudo para arruinar, né? Com ciúme, com desconfiança, enfim. A gente vê assim que vai prejudicar tanto espiritualmente, porque acha que nunca é capaz de alcançar as bênçãos que Deus tem para ele, como também profissionalmente e também nos relacionamentos. E sabe o que é o mais triste? Que aí ela cresce um adulto dessa forma, ela casa, né? Quando Deus, pela misericórdia ali, ela casa, ela encontra uma família, ela vai fazer de tudo para destruir a família, porque ela não sabe como fazer dar certo aquele relacionamento, porque ela não viu, não viveu isso com a família que é de origem dela, e aí ela vai criar outros filhos que vão reproduzir isso também. Então, isso vai continuando. Então, quanto mais cedo nós trabalharmos com essa criança, essa importância dele se reconhecer, que ele é amado, que ele é querido, que ele é protegido, que ele não está sozinho, essas noções. Vamos trabalhar ali, vamos, né, ser ali canal de bênção para os nossos alunos também. Quando isso trazendo entendimento para vocês verem qual a melhor forma de abordar nos alunos de vocês. Vamos entender o contexto de tudo isso que eu falei para vocês na história de Gideão. Talvez com o exemplo de Gideão vocês consigam enxergar melhor o que eu estou querendo dizer. O que acontece? Os midianitas e os amalequitas estão ali oprimindo o povo de Israel. Tudo que o povo planta, eles vão lá e recolhem, eles tocam fogo, eles levam ovelhas, eles levam gado. O povo tem que se esconder dentro de cavernas, né, para poder sobreviver ali. Então, não era um período fácil, era um período muito difícil que eles estavam vivendo e estavam nessa opressão por 7 anos já.
Então, sabe quanto tempo, né, da vida de Gideão ele estava sendo oprimido, vivendo essa vida difícil ali, escondendo, não tendo recursos que ele estava vivendo, né, anteriormente. Então, a gente vai vendo isso. E o que acontece aqui? Então, ele estava, tanto que ele estava num lagar, que é um lugar fechado, onde eles ficam pisando a uva, que é um lugar bem diferente, né? Um lugar fechado ali, pisando a uva para tirar dela o suco. Ele estava malhando trigo. E não sei se vocês já viram como que é malhar um trigo, mas eles pegam, cortam, né, o trigo ali, montam aqueles feixes, como aparece ali na história de José, eles montam feixes, e aí eles pegam os feixes, levam para o meio de um lugar aberto, amplo, que ventile bastante, né, principalmente o vento que vai ajudando eles, e eles vão com um instrumento que eu não sei o nome, esse eu não pesquisei, mas é como se ele tem um cabo e uma ponta solta, assim, com uma madeira segurando. Então, esse instrumento, ele vai batendo, usando de força para bater, para ir soltando as sementes. Né, vai soltando esse semente. Hoje deve ter, né, recursos mais modernos, mas naquele tempo era assim que era feito para malhar o trigo. Então ele batia naquele trigo, e aí o vento ia levando, né, aquela palha da amassada embora, e ia ficando só o que era mais pesado, que era o trigo, certo? E esse no lugar fechado, imagine o sofrimento que era, né? Então, quando o anjo chega, o anjo está chegando ali para falar com Gideão. E aí ele fala assim para Gideão: olha, Gideão, você é corajoso, Deus está com você. Ou seja, ele está falando diretamente com o Gideão, mostrando uma qualidade que Gideão tem e também que ele não está sozinho. Só que Gideão, quando ele ouve o anjo falando com ele já não responde por ele, porque não, ele não é digno de ter um anjo conversando com ele. Aí ele fala assim: como assim você está conosco? Aí ele começa todo um discurso, né, de uma pessoa ferida que fala: não, tá conosco e tá acontecendo isso na nossa vida, e cadê o Deus que fazia aquilo e aquele outro por nós? Onde é que estava Deus quando estava acontecendo tudo aquilo lá que Deus não viu, que Deus não fez? Por quê? Porque o que acontece? O Gideão, ele não tem essa visão do Senhor, ele não sabe o que nós sabemos. Gideão não tem ideia do que eles estão passando. Nós sabemos que eles estão passando por tudo aquilo, porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor, começaram a seguir outros deuses, e para que Deus não perdesse uma geração inteira, ele prefere então deixar, né, que os inimigos venham sobre ele. O Senhor não manda inimigos sobre ele. O Senhor, quando o povo de Israel não é oprimido, é porque o Senhor está protegendo. Só que quando o povo para de acreditar em Deus, para de crer em Deus, o Senhor só tira a proteção. E aí deixa acontecer as consequências do pecado deles, certo? Então, eles ali, naquele momento, os judeus estão passando uma consequência dos erros deles mesmos. É tão misericordioso que vem atender. E aí, por isso que ele estava ali conversando com o Gideão. Mas primeiro ele tinha que trabalhar Gideão para depois trabalhar por intermédio de Gideão. Primeiro, o Senhor Jesus tinha que trabalhar Gideão, na vida de Gideão, para depois usar ele para abençoar outras vidas. Eu tenho falado bem disso na aula dos juniores, né? O porquê das provações, mesmo você sendo professor aqui dessa classe dos primários, se você puder, assista a aula dos juniores, que enriquece muito para você. E conhecimento, a gente não ocupa lugar e é muito bom, ainda mais conhecer da palavra do Senhor, certo? E aí, o que acontece? O Senhor, o anjo, ele vê todo aquele lamento, aquela dor de pessoa ferida, de tanto tempo oprimido, e ele continua falando. Né? A gente vai ver depois lá no próximo slide isso. Ele fala assim, vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Enquanto ele está lá se debulhando, reclamando, o anjo continua falando, porque o anjo sabe aonde que tem que chegar, então ele tem todo um processo para fazer ali na vida de Gideão. Então, vamos identificar atitudes que prejudicam o desenvolvimento da autoestima. Então, quando a gente vai lendo a história de Deus, a gente vai ver que ele sofreu essas atitudes que ficaram tão enraizadas nele que ele tomou por si como verdade. Por exemplo, a comparação. Então, a primeira atitude que prejudica o desenvolvimento da autoestima de uma criança é a comparação. Você compara um filho com o outro, você compara um aluno com o outro, você compara com o vizinho, com o primo, enfim. Essas comparações prejudicam a criança. Por exemplo, como ele fala ali, a minha família é a mais pobre.
Então, não é uma coisa que só ele pensa, é uma coisa que já vai vindo de família, né? A família inteira sabe que ele é mais pobre. Então, só porque nós somos o mais pobre, eu não posso fazer uma grande coisa nas mãos do Senhor. O que nos capacita é Deus mediante a nossa fé. É o que a Bíblia fala para nós. E é isso que Gideão não entendia, porque da forma que ele foi criado, nós somos pequenininhos, o que dá para nós fazer é só isso, certo? E continuando lá, ele fala assim também, os rótulos, né? Então, além dele acreditar que ali a comparação com outras famílias, e ele se achava assim a menor família, nós também temos os rótulos, né? Eu sou o menor da casa do meu pai. Então, ele foi pegando tudo aquilo que eles falavam, que a família dele era menor e da casa do pai dele era o menor. Essa era a ideia. É claro que aqui está querendo dizer ali que ele era o filho caçula, né? Dá a entender que ele era o filho caçula, então que a primeira honra vinha sempre para os filhos mais velhos, com o direito da primogenitura e tudo mais, e chegava muito pouco para o mais novo, né? Então ele fala, da casa do meu pai, eu sou o menor. Só que hoje em dia, às vezes acontece isso também, né? Então, são 3 filhos lá, um é o mais inteligente, que o que mais se dedica, tira notas boas, não sei o quê. Ah, o outro tem talentos com esporte. Ah, e você para que você serve? Você não serve para nada, certo? Então a gente tem que cuidar. Então, na cabeça da criança, isso vai pesando. Para que eu sou útil? Minha mãe só fala que eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não ajudo em nada. Entende? Então a gente tem que cuidar, nós temos que cuidar com como nós nos dirigimos aos nossos filhos. Né? Lembrando que eles são ali presentes de Deus, nós estamos formando o caráter, formando a personalidade dessas crianças, e conforme o que nós falamos, isso pode atingir diretamente a vida deles e causar um dano muito grande. Nós vemos assim o quanto psicólogos, né, têm trabalhado com isso, o número de crianças com depressão, jovens, adolescentes, né, o número também de suicídios acontecendo. Então, a igreja não pode fechar os olhos para isso. Então, o que nós pudermos fazer para desenvolver a autoestima dos nossos alunos, nós temos que fazer para a gente não ter um resultado final tão drástico, tão danoso como tem sido, né, a nossa sociedade hoje. Então, e o isolamento é outra forma, né, que prejudica. Ali a gente vê o Gideão sozinho malhando trigo, o que era antes, né, de toda essa perseguição feita com várias pessoas. Ali a gente vê, né, quando José fala, né, do sonho, eles estavam todos amarrando os feixes, né, para quê? Porque iam começar a malhar aquele trigo, eles põem feixe, né, e é várias pessoas juntos, né, batendo naquele trigo. Então é uma comunhão que eles tinham naquele momento de canseira, de conversa, né? Era um momento junto, é igual quando você vai pisar nas uvas, né? Eles põem música, eles vão cantando, eles vão dançando. Então é um momento de comunhão, de conviver. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem isso, essa convivência, essa comunhão. E essa convivência com as pessoas nos ampara, nos faz sentir parte de alguma coisa. E a tendência é tudo ser agora, quanto menos contar. Depois daquele isolamento, a gente viu, meu pai, né, como as pessoas estão tendo dificuldade de voltar ao convívio social, desenvolvendo vários, não, eu agora assisto o culto em casa, eu agora faço compra online, eu agora faço as reuniões em casa mesmo, eu não preciso estar saindo, eu trabalho já em casa, eu desenvolvi um ofício só dentro de casa. Então, essa tendência ao isolamento, isso também prejudica. As crianças agora vivem sozinhas, brincando só com o celular, né? Nem não tem mais aquele videogame que pelo menos tinha mais um para jogar junto. Então, a tendência desse isolamento também prejudica muito o desenvolvimento, porque é você convivendo com os outros que você vai formando a sua personalidade. Por isso que a gente tem que escolher bem com quem que nós estamos convivendo também. A comparação, os rótulos e o isolamento. Certo? Então, a gente, por isso que na nossa classe da escola dominical, promovam momentos que eles possam brincar, promovam gincana. Não, hoje nós vamos fazer uma tarde de recreação com a criança, coloca a cama elástica, a piscina de bolinha, traz as crianças para a igreja para esse momento de interação, medita na palavra, traz os louvores, mas façam que as crianças brinquem. Ah, vamos fazer um evento agora no Dia das Crianças também, vamos fazer um café diferente, um café da manhã, cada um traz alguma coisa. Então, tudo que você puder fazer para promover essa interação entre os seus alunos, entre outras crianças que não são da igreja também, de uma forma evangelística, faça, é importante, porque quanto mais relações eles tiverem, melhor para eles, para o desenvolvimento da autoestima deles, certo? Continuando lá, nós vamos ver agora as atitudes que auxiliam
o desenvolvimento da autoestima. Vimos algumas que prejudicam, agora vamos ver algumas que auxiliam. E nós vamos aprender com o anjo do Senhor, porque ele foi muito sábio. Por exemplo, ele chegou ressaltando as qualidades, por isso que nós pedimos para os pais fazerem as qualidades dele. Ele chega ali ressaltando qualidade, depois mostrando que Gideão não estava sozinho. Sempre mostre, não, você vai conseguir, a mãe está aqui, se você precisar de alguma ajuda, né? Postura de mãe, professora, não, eu acho que você consegue, eu estou aqui se você precisar de ajuda. E claro, Deus sempre, em todas as situações e ocasiões, Ele está conosco. Só que para a criança chegar nesse nível de entender que Deus está conosco, ele vai entendendo isso, né? À medida que ele vê que a mãe está presente, à medida que ele vê que a professora está presente, que tem amigos presentes, e aí ele vai estabelecendo essa relação de opa, é isso que é estar presente, é isso que Deus faz quando a palavra dele fala que ele está conosco, certo? Ouve, olha o que o anjo faz. Ouve, espera, é atencioso com Gideão, né? Então o anjo ali é paciente, nós precisamos ter essa paciência. O anjo ouviu o Gideão fazer tudo aquelas lamúrias que ele tinha, né? Ele falou assim: não, então agora você espera. Então você espera, se é essa, o plano de Deus, se espera aqui, que eu vou lá na minha casa, vou preparar um presente para você e vou trazer aqui, né? Ele foi lá preparar um cabrito, uma oferta ali para colocar. Se você for, né, bolos ali, ele falou, se você for parar para pensar que coisa mais linda, né? Não era fácil ele ter. Imagina, eles levavam tudo, os ovelhos, o rebanho, e mesmo assim, aquela carne que ele tinha, ele ficou tão feliz de alguém que ouviu ele, que conversou, que viu uma qualidade nele, que ele quis levar o que ele tinha de melhor para aquele anjo do Senhor, né? Foi levar uma oferta para aquele anjo. E aí ele chega lá, o anjo olha, fala, então derrama aqui o caldo em cima, toca com o cajado que já dá, né? Aquilo é tudo consumido. Ele fala assim: olha, eu vi o que você fez, eu aceitei. Então, olha a paciência desse anjo, né? Estabelecendo um relacionamento de confiança com Gideão. E aí ele fala palavras de incentivos para Gideão também, né? Olha, você tem um grande desafio, mas não temas, o Senhor vai contigo. Vai ali encorajando, dando palavras de incentivos para Gideão. Olha, é um grande desafio, sim, libertar o povo de Israel, mas você não vai estar sozinho, não tenha medo, você vai viver, né? Trabalhando junto para restabelecer essa segurança para que Gideão possa assumir aquela, né, essa missão difícil que ia ser da Gideão, porque realmente, né, 7 anos você sendo oprimido por um povo grande, né, e de repente o teu povo se levantar, o povo que está tudo escondido, vive escondido, agora se levantar em rebelião, então não está sendo fácil. Então era uma missão bem complicada. E aí o anjo ele começa a criar vínculos de confiança para que Gideão pudesse se sentir sozinho para a missão que ele ia desempenhar. Ou seja, quando ele fala, ai, agora, Senhor, ele começa a conversar com o Senhor, Senhor, se só agora tiver molhado no meio e em volta seco, ou só aqui seco e em volta molhado. Então, todas essas provas que ele faz com Deus é para estabelecer confiança, um vínculo de confiança. Às vezes, pela impaciência dos adultos, impaciência, a criança não consegue estabelecer um vínculo de confiança com uma pessoa saudável. E aí ele começa a achar amigos que pensam como ele, mas que não têm sabedoria e acabam fazendo com que ele peque, oferecendo outras coisas para ele que não agradam a Deus. E a gente acaba perdendo, a criança estabelece vínculo com essas pessoas que não oferecem nada de bom e os pais que têm algo para oferecer pela impaciência, pela, né, a falta de esclarecimento, eles acabam então barrando essa confiança e oferecendo os filhos ali de braços, de mãos beijadas, né, para o mundo fazer o que quiser. Então, o anjo ele tem essa paciência de esperar, firmar, se estabelecer esse relacionamento para daí seguir com o Gideão, usando o Gideão. Então, primeiro a gente trata as nossas crianças, as feridas que as crianças têm por todo esse tempo que não foi desenvolvido nelas. Essa autoestima foi, na verdade, né, mais prejudicada ali em alguns casos do que estimulada, para poder colocar onde o Senhor quer usar ele. E nós estamos aí nessa função, tentar resgatar isso, trazer isso à mente das crianças, dos pais, essa responsabilidade, para que nós possamos criar filhos seguros, filhos que encontrem em nós esse relacionamento, né, para vir conversar conosco. Ah, eu tô com medo disso. Não, não tem problema, vai dar certo. Não, eu vou com você no começo.
essa troca seja feita com os adultos que o Senhor colocou no caminho dele, e não com amigos, parceiros e coisas que o inimigo tem colocado. Porque enquanto nós estamos de braço cruzado, o inimigo não para. Continuando lá. E agora nós vamos para os passos da cura, né? Na verdade, são processos, né? Não existe assim uma pílula, bom, vou tomar isso, vou sarar, não. São processos. Então, vamos identificar alguns aqui. Primeiro, identificar da onde veio as atitudes que estão bloqueando o fluir da nossa autoestima. Eu estou dando mesmo fluir porque começa da aula passada, né? Da que vim do Rio de Deus e tudo mais. Então, eu estou usando a palavra fluir porque é o que a gente usou na aula passada. Então, o que está bloqueando isso? O que o anjo fala? Olha, você vai lá, destrói aqueles altares que teu pai fez acho que é para Baal, se eu não me engano, e para Azera, se eu não me engano, é esse o nome dos deuses. Isso. Então, vai lá e destrói esse altar e coloca um novo altar. O que é isso? Primeiro, da onde que está vindo isso? Em algum lugar, alguém começou a fazer alguma coisa errada e aquilo veio vindo. No caso de Gideão, veio através da crença dos pais deles, né? Os pais deles estavam acreditando errado, estavam adorando os deuses errados e estava todo aquele mal sobrevindo para ele por conta dessa adoração que foi feito, um altar que foi levantado no lugar errado. Então, isso, o que estava sobrevindo para ele, para o sofrimento, essa angústia que ele tinha, era devido a essa adoração errada que estava sendo levantada. E não era só para um povo inteiro, né? O povo de Israel inteiro estava sendo oprimido, porque quem devia ensinar eles a adorarem a Deus, estava ensinando eles a adorar a outros deuses. Eles mesmos estavam sendo enganados adorando a outros deuses, certo? E aí o que acontece? Agora o Senhor fala assim, identificou da onde que está vindo o erro? Ah, realmente, olha, igual eu falei, como nessa fase eles têm mais relacionamento com os pais, se a autoestima não está sendo desenvolvida, é devido a esse relacionamento que eles estão tendo com os pais, ou com algum dos pais, ou até pela falta de um dos pais. Então, aí a gente vai precisar trabalhar como o anjo fez. O que o anjo fez? Falou para ele, não, vai lá, se revolta com teu pai, briga com teu pai, faz o estardalhaço, rompe agora com teu pai e destrói. Ele falou isso? Não, jamais. Jamais o anjo falou isso. Ele falou assim, ó, você vai destruir o que está errado. Tá errado essa adoração, você vai destruir isso. Mas é destruir isso na vida do seu pai, na casa do seu pai? Não, é dentro de você. Né? Essa ressignificação que a gente vai ver é dentro da pessoa. Né? Ali foi para todo mundo ver mesmo, né, no altar, porque era um altar que estava erguido. Então, o senhor tinha que quebrar aquele altar e o senhor falou, constrói outro altar. Então, ali foi físico, mas o que nós temos que fazer não é físico, não é chegar na casa do pai, dar dedo na cara do pai, não é isso. Tá? Tanto que é a atitude dele, aquela atitude que fez a diferença, certo? Então, você vai ter que mostrar para a criança, olha, na verdade, o que aconteceu? Ah, ele se sente deprimido porque os pais são separados. A culpa é dele, dos pais serem separados? Não. Só que uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 12 anos, ele não vai entender que a culpa não é dele. Ele acha que tudo gira em torno dele. E dentro de nós, como que nós fazemos isso? É mostrando, olha, a culpa não é sua, os seus pais, eles são pecadores como você. O pai é homem, a mãe é mulher, são homens, quando eles estão fadados a pecar. Por mais que eles lutem e tentem, se esforcem para não deixar nenhum trauma nos filhos, eles vão em determinado momento falhar, porque nós somos falhos, a perfeição é a qualidade de Deus e não do ser humano, certo? Então você vai mostrar, olha, o teu pai e tua mãe, eles são falhos também, por mais que eles tentaram acertar, eles fizeram o melhor que puderam, eles falharam. Só que o que acontece? Nessa falha você vai colocar Deus na sua vida. Que foi isso que ele falou assim, olha, ele vai destruir, vai colocar um altar para Deus, você vai colocar Deus na sua vida, vai dizer, Senhor, cura isso dentro de mim, né? Então, quando ele oferece aquele altar, oferece para você, olha, eu estou mostrando para o Senhor, recebe isso e vem com a cura.
E o Senhor vai curando todo esse trauma, todo esse desalinhamento. Ele deixou médicos para nos ajudar, tem psicólogos, psiquiátricos, né? Psiquiatras que nos ajudam nessa missão também. Então, a gente vai mostrando, o Senhor vai encaminhando, o Senhor vai encaminhando, vai me mostrando o que o Senhor quer que eu faça para que a gente receba essa cura. Aí, depois disso, né, que a gente já identificou da onde que estava vindo, já vamos dar um novo significado para isso, entendendo que não é a nossa culpa, que nesse caso que eu estou dizendo, né, não era a culpa de Gideão, né, mas é de uma nação toda que não estava adorando a Deus, que chegou até ele. Então, muitas coisas também acontecem pelas consequências dos nossos pecados, tá? Só que eu estou baseando tudo isso aqui na lição de hoje. Então, ele teve que se arrepender. Então, quando ele oferece sacrifício já retoma pecado. Então, era um motivo de você, olha, eu estou me arrependendo, né? Não só em meu nome, mas em nome do meu povo que ficou adorando outros deuses. Então, ele oferece aquele sacrifício ali ao Deus vivo, que é em forma de arrependimento para, no caso deles, né, encobrir o pecado deles. Hoje nós oferecemos, né, a nossa oração, o nosso sacrifício a Deus, né, do nosso corpo, nosso coração a Deus, para a remissão dos nossos pecados, porque agora Jesus já veio, né, e já é o nosso sacrifício por isso. Então, quando nós confessamos a Deus, é para a remissão dos nossos pecados. Quando eles confessavam a Deus, era para Deus encobrir os pecados deles até que Jesus nasceu. Reconhecer que mesmo com falhas, foi através deles que a vida chegou até vocês. Então, é isso que você vai mostrar para eles do pai e da mãe deles. Assim que derrubamos esse mal que está dentro de nós, nós temos forças para seguir em frente. Então, foi identificado aonde que foi construído um altar, aonde que nós fomos, aonde que está o nosso erro, aonde que não chegou isso para nós, aí você vai ver que, infelizmente, foi o melhor que eles puderam fazer mediante a situação que eles tinham. Você vai remover aquilo de dentro de você e falar assim, bom, então, realmente, os meus pais, na ignorância deles, na melhor forma que eles tiveram, eles fizeram o que eles puderam de melhor para mim. Mas eles não sabiam, eles não conheciam talvez esse Deus maravilhoso, ou eles esqueceram de Deus, que era o caso dos pais ali de Gideão, eles esqueceram de como era Deus e de repente eles começaram a lembrar. Só que não era só lembrar de Deus, tinha que tomar algumas atitudes, né? E é isso que nós vamos fazendo quando a gente vai ressignificando isso. Nós entregamos, nós pedimos perdão para Deus, nós confessamos isso, nós tiramos isso de dentro de nós, toda essa idolatria, todo esse mal que foi colocado, né? E aí nós temos força para seguir em frente na missão que nos espera. Qual que é o próximo passo lá? E seguindo em frente. Então, nós já vimos ali o que causa essa autoestima, a baixa autoestima em nós. Nós já vimos o que nos ajuda a superar essa autoestima. Nós vemos agora os passos que nós temos dar e agora como que a gente vai seguir em frente. Os passos para nossa cura e como que nós vamos seguir em frente. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, relendo o primeiro versículo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concede. É Deus que vai lhe conceder essa fé. Então, nós temos que ter essa medida equilibrada. E como que nós vamos ter isso? Mantendo um relacionamento com Deus. Por que Israel estava lá passando toda aquela aflição que a gente viu ali? Porque eles romperam o relacionamento com Deus e começaram a adorar outros deuses. Conhecendo mais sobre Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala, né? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, porque quanto mais você conhece de Deus, mais na presença você tá dele, mais ele tem condição para te usar, porque mais ele vai acrescentando medida na sua fé. Quanto mais você conhece sobre Deus, mais fé aumentada, mais ele pode te usar. Obedecendo a voz de Deus, o Gideão teve que obedecer muito a voz de Deus. Desde a época que ele falou, não temas, e ele não teve que temer. Desde a hora que ele falou, derruba esses altares, que ele foi e derrubou. Desde a hora que ele falou, olha, como você vê que o medo faz com que muitas pessoas percam batalha, assim, que voltar do meio da batalha. Ele juntou um exército, 32 mil homens.
E aí o Senhor falou, olha, anuncia aí que quem tiver medo que pode ir embora. Desses 32 mil homens, 22 mil homens foram embora. Então, o medo, essa insegurança, essa baixa autoestima nossa, ela impede nós de entrarmos e vencermos batalha. A gente já desiste, a gente já tem medo, então esses homens acabam indo embora. E ficam 10 mil homens, desses 10 mil homens ainda que ele tinha, o Senhor falou, é gente demais. Aí ele faz aquele teste, né, da água lá, aqueles que se prostram para tomar água, ficam de joelho e embora. Agora, os que passam ali, se abaixam e levam a água, a água até a boca, esses continuam, ou seja, e o Senhor separou, ou seja, não é uma outra pessoa que vai ficar se prostrando a outros deuses, que vai ficar adorando. Eu quero pessoa que confie em mim, tome a água aqui e siga. E continue seguindo, não venha se prostrar perante as dificuldades do caminho, perante, né, o que vai se levantar perante vocês. E aí, hoje a gente vê, então, ali ele seguindo. Então, tem que obedecer a vozinha. E ele foi obedecendo, ó, pode ir embora. E foi obedecendo. Ele chegou a um ponto que tinha 300. Ter fé que você vai ganhar uma vitória, né, uma batalha com 32 mil, é diferente de você ter fé que vai ganhar com 300. Então, olha o quanto Deus teve que ir trabalhando, né, na vida de Gideão para ele chegar e conquistar a vitória como o Senhor queria. Teve que assumir o lugar que Deus separou para ele, sem dar desculpa. Então, às vezes, a gente também tem que assumir o nosso lugar. O Senhor me quer aqui, amém. Às vezes, você fala assim, eu quero o pastor fala assim, eu queria que a irmã dirigisse em um grupo de crianças. Ah, não, pastor, eu não sei, não tenho paciência com criança, eu não gosto, eu não sei falar, eu não conheço a palavra de Deus. E, amém? Não é assim. Gideão deu toda aquela desculpa, mas a mesma coisa que o anjo falou para Gideão, eu falo para vocês, não temas. Deus está com você. Você não sabe agora, mas você vai buscar. Você está aqui nesse canal buscando entendimento, né? Então as pessoas têm que buscar, têm que em Deus buscar isso e forças para seguir. E aí, sem dar desculpa. Então, é isso que a pessoa tem que fazer. Ela tem que estar buscando em Deus, né? Para não ficar dando desculpa, porque daí você não vai a lugar nenhum, você fica sempre parado. E para você avançar, você tem que ter fé. E ir usando como o Gideão fez. Ele foi andando por fé. E quanto mais ele fazia, mais ele conhecia Deus, mais fé ele tinha. Pagando o preço que for preciso, né? Gideão, ele pagou o preço para ir, não foi fácil, né? Ele ter que abrir mão das coisas, ele tinha que, né? Aquela hora que ele oferece a Deus algo especial, era o que ele tinha de melhor ali, não era fácil, como eu falei para vocês, ter comida, né? Para malhar um trigo, ele estava escondido, então olha a dificuldade que era para poder produzir os pães, né? Eles roubavam os animais, então não era fácil, aonde que eles tinham que conviver naquelas cavernas, junto com aqueles animais ali escondidos, né? Para não ser roubado. Então, não era fácil mesmo assim, ele ofereceu a Deus o que ele tinha de melhor. Nós temos a nossa vida, temos saúde, falamos, ouvimos, então vamos oferecer isso que nós temos de melhor para Deus, para que Deus possa usar na obra dele. E entender que o que fazemos não é para nós, e sim para os outros. Quando nós tivermos essa mentalidade, que é através de nós que Deus abençoa a todos, que Deus pode abençoar a todos, a gente vai ver que isso que é estar a serviço desse Deus tão poderoso. A conversa é sobre nós, sobre a obra do Senhor, sobre um plano maior de salvação, né? Sobre propagar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, até os confins da terra, a gente vai ver que nós somos usados por Deus para libertar um povo que ainda está oprimido. Gideão não tinha ideia dessa missão, mas quando ele teve essa consciência, tudo mudou. Tanto que chega, a Bíblia fala que Gideão teve 70 filhos, então a menor família, a menor família lá de Israel, né, um homem só gerou 70 filhos porque ele tinha muitas mulheres. Não estou dizendo que isso é certo. Não. Mas naquele tempo era permitido. Hoje não é certo isso, não. Então é uma mulher só. Certo? Amém? Agora vamos para a sugestão de brincadeiras. Então, a nossa brincadeira para fixar esse conteúdo é nesse momento, você vai falar assim para eles, olha, eu quero que vocês escrevam aí qualidades que vocês têm. Vocês viram, né, que Gideão vai trabalhando. Como que você vai abordar esse assunto da autoestima nos seus alunos? Não é essa parte conceitual que eu trouxe para vocês.
Você vai trabalhar nas suas atitudes com eles. Ah, parabéns, você viu que você é criativo, você desenha muito bem, que bom, você é dedicado nas coisas da igreja. Você vai trabalhando isso, conversa com os pais sobre essa importância, né, da gente ressaltar as qualidades dos filhos. E aí você vai chegar lá e vai falar assim para as crianças: vocês viram que Gideão se sentia o menorzinho na casa do pai, se sentia o menorzinho, né, os mais pobrezinhos, e olha o que Deus fez na vida dele através da coragem, da fé que ele teve, né? Eu sempre bato nesses esquemas de heróis ali, né? Cuidem com os termos de heróis, até surgiu, né? Semana passada um questionamento sobre isso. Mas é errado chamar de herói, porque lá na Bíblia está herói. Na verdade, onde está escrito herói é no subtítulo. E no original, quando a Bíblia foi escrita no original, não tinha esse subtítulo. Esse subtítulo foi colocado por homens. Então, ali, a vitória, tudo vem através da fé. Eles foram corajosos porque tiveram fé em Deus, certo? Então, o nosso herói mesmo é Deus, sempre ele, sempre é a grandeza dele que tem que aparecer, através de nós. Nós somos testemunho da grandeza de Deus. E aí acontece, né, essa fala ali, por isso que eu falei, então a gente tem que ter esse direcionamento, esse discernimento quando nós vamos ensinar a nossa criança. Então, olha só quanta coisa Gideão fez através da fé que ele teve em Deus. Né? Deus pôde abençoar ele e ele libertou um povo inteiro. E ele se achava pequenininho, ele achava que ele era pobrezinho, ninguém dava nada para ele. E Deus viu nele qualidades, assim como Deus vê em vocês. Vocês podem se achar que vocês são pequenininhos, que vocês não conseguem fazer nada, né? Mas Deus conhece vocês e através da fé que vocês têm em Deus, Deus pode usar vocês para fazer muitas coisas. E agora eu quero que vocês coloquem aí qualidades que vocês têm. Conforme a criança, conforme a idade, vocês vão ver que eles demoram para fazer, eles conseguem achar só defeitos, eles não conseguem ver as qualidades dele. Se você achar prudente, às vezes tem crianças assim que você já percebe desde pequenininho que é muito orgulhoso, né? Faz assim qualidades e defeitos para eles não verem, para eles perceberem que eles não são perfeitos também. Mas a nossa ideia aqui é ressaltar essas qualidades, a autoestima da criança. Né? Aí você vê, conforme a tua classe, se é necessário ou não. E aí, depois que eles escreverem, eles vão demorar um pouquinho, eles não vão saber fazer, às vezes você vai ter que estar mediando, né? Você fala assim, ó, terminou, segura o papelzinho aí. Agora, eu vou ler aqui algumas qualidades que chegaram até mim. E quando eu for lendo, você vai dizer, essa sou eu. Essa sou eu. E aí você começa a ler. Não lê o nome. Fulaninho, que está escrito aqui, é obediente, é estudioso, tira notas boas, gosta de ir para a igreja, mantém o seu quarto arrumado e me ajuda a arrumar o carro. Sou eu, porque eu sempre estou ajudando meu pai a arrumar o carro. Eu acho que sou eu, professor. Talvez eles não se manifestem. Aí você fala assim, e ele tem um cabelo comprido, você vai dando dicas até a criança, né, adivinhar, ou os colegas, é você, falando para você ver como é difícil de nos reconhecer, né, as qualidades que nós temos. E assim você vai fazendo por todos, certo? E no final, se você sentir no coração, tem um salmo que eu acho muito bonito, que o salmista fala assim, ó, tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Eu transcrevi esse salmo como se fosse uma mensagem nossa para eles. Né, ó, Deus criou você com a maior riqueza de detalhes e desenhou cada característica física enquanto você ainda estava na barriga da sua mãe. Ele te fez de modo especial e admirável. E eu louvo a Deus porque você é a sua obra mais maravilhosa. Digo isso com convicção. Né? E aí, parafraseando esse salmo. Aí, se você quiser citar o salmo ali, né? Coloca ali que está parafraseando, você não vai achar, nossa, mas eu não achei esse salmo aqui na minha Bíblia. Certo? E são essas as minhas sugestões de hoje. A aula de hoje ficou um pouquinho mais comprida, porque nós trouxemos conceitos tanto da Bíblia como conceitos psicológicos também, conceitos, né, conhecimentos que a gente precisa abordar para os nossos alunos.
e que Deus abençoe a aula de vocês. Veja qual é a melhor maneira que vocês vão aplicar isso e compartilha aí com colegas que você acha que precisa ouvir isso. Se você identificou alguma coisa disso, né, no teu comportamento hoje, não deixe para amanhã, se ajoelhe na presença do Senhor e peça para o Senhor ressignificar isso dentro de você, para que você possa, né, com fé, com a ajuda de Deus, cumprir a missão que Ele tem dado para você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Eu preciso do apoio de vocês para continuar aqui, né, fazendo o nosso canal crescer. Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau!